Boa tarde para todos vocês, que Deus abençoe e as bênçãos do céu estejam sobre vocês, que compartilha, que assiste, que nosso Senhor Jesus Cristo sempre te abençoe bastante. A todos vocês que assistem, compartilha, a vocês que Deus te dê tudo de bom na sua casa e na sua família. Nós vamos falar mais uma vez de um fato bíblico importante para que nós entenda um pouco mais o que significa quando Deus ele guarda, ele protege as pessoas. Isso é muito importante para que nós veja, entenda que nós temos um Deus que sempre está em nossa volta e o Espírito dele repousa sobre as pessoas que ele ama. Nós vamos aqui no Daniel, livro de Daniel, no capítulo 3, nós vamos ver a história de Sedraque, Mesaque e Abednego. Esses três homens tinham uma relação importante com Deus. O quanto causava a fúria dos inimigos. Porque quando você tem uma importante vida com Deus, você vai causar fúria no diabo, no inimigo, e ele vai usar outras pessoas para que você possa querer te abater, perseguir. E a história do perseguidor, ela não termina bem, né? A história do perseguido sempre termina bem, mas a do perseguidor, ela não termina bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa história mais uma vez, que hoje eu ia falar sobre um outro assunto, mas que Deus me levou nessa história. E eu gosto de obedecê-lo quando ele manda eu falar, eu gosto de obedecer o que ele me manda eu falar. Nós vemos que aqui, esses três homens, nós vemos que o rei Nabucodonosor fez uma fornalha para que esses três homens fossem destruídos. Ou não só esses três homens, mas todos aqueles que do qual não adorasse a imagem que o rei Nabucodonosor fez. Mas Deus, ele detesta quando nós colocamos qualquer coisa acima dele. E ele ama quando nós colocamos ele acima de tudo. Em primeiro lugar, o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos Deus no ponto acima de todas as coisas dessa vida, nós temos esse objetivo dele nos amar. E é importante quando ele nos ama, quando ele nos traz para nós uma vida importante, quando ele nos traz para nós algo acima de todas essas coisas. Então, esses três homens, quando todos se ajoelharam, menos Sedraque, Mesaque e Abednego, aqueles perseguidores pediram, chamaram ao rei e o mostraram: olha, esses três homens aqui não estão adorando a imagem que o rei fez. Deus tinha um plano muito grande através disso, que era salvar aquela humanidade através do que ele ia fazer por esses três homens. A maneira que ele ia fazer por esses três homens, ele ia salvar toda aquela humanidade. E isso é importante para que nós entendamos que Deus tem muito mais para nós através de todas as coisas. E ali foi o momento que os acusadores chegaram até Nabucodonosor e mostrou para ele: olha, aqueles três homens não estão adorando a sua imagem. Ele imediatamente pediu que eu jogasse Sedraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo.
os 3 foram jogados. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que o que já era. Mas a proteção de Deus e do Espírito Santo, aquele calor, aquele fogo, todo aquele aquecimento, não teve como destruir aqueles 3 homens. O porquê? Em primeiro lugar, Deus estava com eles. Em segundo lugar, a proteção e a camada do Espírito Santo cobria aqueles 3 homens e tirava todo o aquecimento daquela fornalha de fogo. O rei olhou e viu 4 homens. Ele tinha mandado colocar 3 e tinha 4 homens ali dentro daquela fornalha. Nabucodonosor olhou e disse: não tem 4, eu mandei colocar 3. E ali, mais do que depressa, ele mandou retirar aqueles 3 homens dali de dentro da fornalha. Ele foi, retiraram os 3 homens, eles saíram e ele disse: homens que servem ao Deus Altíssimo. Ele chegou àqueles perseguidores e antes mesmo deles entrar na fornalha, o fogo já consumia aqueles que perseguia Cedraque, Mesaque e Abednego. Nós vemos que a história de quem persegue é triste. Nunca dá um passo à frente. Nunca se adianta para nada. Nunca vai a lugar nenhum. Através dos 3 homens, Nabucodonosor mandou um decreto para que todos servissem o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego. Portanto, nós vemos o quanto Deus ama aqueles que Ele ama. Portanto, Ele disse: eu amo aos que me amam. Que madrugada me busca, me acharão, livro de Provérbios. Então nós temos que amar o nosso Deus acima de qualquer coisa dessa vida. Que Deus abençoe. Uma boa tarde a todos. Feliz aniversário aos aniversariantes de hoje. E as bênçãos de Deus estejam sobre o seu lar, sua casa, a sua família. E a cura do Divino Espírito Santo, desse Pai que nos guia, abençoe a todos vocês, esteja com todos vocês. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo lá na sua família. Deus abençoe a você jovem, você adolescente. Tem muitos jovens que eles seguem no Instagram, também em todas as repartições das redes sociais. Que Deus abençoe a todos vocês. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um feliz aniversário aos aniversariantes de hoje. Um abraço do vovô para todos. Que Deus abençoe a esse Brasil querido. Um abraço a todos.